Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez pessoal vamos continuar com o português. Peço desculpa por não estar a fazer vídeos, mas pá, tenho mesmo preguiça. Admito que tenho preguiça de fazer vídeos, ok? Mas eu vou continuar, não se preocupem, ok? We're not over yet, ok? Anyways, guys. Hoje nós vamos dar a apreciação crítica. Agora a gente vai afastar-nos um bocadinho dos textos dessas porcarias e vamos a... porcarias. E vamos a... efetivamente, não é? Vamos efetivamente dar aqui a parte textual de português. A gente já deu muita interpretação, demos a farsa e ainda não acabamos, ainda vou ter que dar Camões. But we up! Ok, pronto, enfim. Então, hoje nós vamos dar a apreciação crítica, que é um tipo de texto que é um tipo de texto, não é? E, sendo um tipo de texto, será efetivamente um tipo de texto. Ora bem. E nesta aula eu quero vos dizer como é que se faz uma apreciação crítica. É muito básico, é basicamente um resumo, só que tipo, dás a tua opinião, estás a ver? Pronto, é isso. E acabou o vídeo, era só isto. Enfim, então, para escrever uma apreciação crítica deverá seguir algumas orientações essenciais. Pronto, que é a planificação, não é? Aquela cena da síntese, planificação, fazer o levantamento e organização de ideias que a observação do objeto em análise possibilita, explorar os diferentes planos de observação, do mais geral ao particular e vice-versa. Pronto, a gente tem que observar o objeto que a gente quer criticar, por exemplo, esta calculadora, pela mente, ok? Pronto. Até posso fazer sem querer um texto sobre esta calculadora, é uma apreciação crítica, ok? Portanto, identificar os diferentes constituintes da imagem. Portanto, esta calculadora tem teclas. Estão a ver, pessoal? Muito importante. Ok? Efetivamente. Ora bem, então, depois temos que ordenar os elementos de acordo com a dimensão e o plano de observação. Portanto, temos que falar, pronto, dos elementos, não é? E temos que, portanto, ordenar os elementos de acordo com a sua dimensão. Portanto, dimensão, plano de observação, como vocês... Pronto, isto não interessa muito, esta parte. E depois temos que explorar a intencionalidade, crítica sugerida. Ok? Portanto, qual é a nossa intenção ao criticar isto? Ok? É basicamente isso. Pronto, esta primeira fase é a planificação. Normalmente não é preciso vocês fazerem. Eu acho que a segunda fase é a mais importante das três. E vamos lá, ok? Ora bem, fase da redação. Descrever sucintamente o objeto em análise. Portanto, primeiro vocês têm que... portanto, para a introdução vocês têm que... Não podem dar a vossa opinião, como vocês sabem. Vocês têm que descrever... Tipo, como é que ele é. O objeto pode ser uma pessoa... Eu estou a dizer um objeto, só como exemplo, mas pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Pronto. Descrever sucintamente o objeto em análise. Ok? Pronto. Esta calculadora tem teclas que... Pronto, é mais ou menos dizer a função do objeto, por exemplo, que tem como função fazer cálculos matemáticos, blá blá blá, fazer uma descrição sobre o objeto. Pronto. Referir a temática ilustrada no objeto em análise. Porque é que vocês escolheram fazer uma crítica com... Pronto, neste caso a calculadora, não é? Porque é que vocês decidiram fazer uma crítica? Porquê? Antes de dar-vos a crítica, porque, pessoal, antes de vocês darem a crítica uma coisa, vocês têm que dizer porque é que vocês decidem criticar, não é? Pronto. Organizar de forma estruturada e sequencial as ideias a transmitir. Portanto, ideias quer dizer opiniões, não é? Porque é que vocês odeiam ou gostam desta calculadora? Porque uma crítica pode... A gente normalmente associa uma crítica como algo negativo. Mas crítica também pode ser algo bom, pessoal. Ok? Pronto. Justificar a ponto de vista assumindo que recomenda diferentes argumentos, não é? Podem dar exemplos. Aliás, acho que exemplos... não, exemplos não diz para vocês usarem, mas vocês podem usar para efetivamente, sustentar o vosso argumento, não é? E portanto, vocês têm que justificar o vosso ponto de vista. Portanto, é basicamente porque é que vocês têm essa perspectiva sobre a calculadora, não é? Pronto. Utilizar uma linguagem valorativa para evidenciar a apreciação, seja positiva ou negativa. Ok? Pronto. Então vocês não podem usar uma linguagem... uma linguagem... Pronto, não é? Uma linguagem assim... Tipo, epá, eu não gosto disto porque é feio. Quer dizer... vocês obviamente têm que usar uma linguagem que tenha valor... seja se vocês estiverem a falar bem ou mal da calculadora. Ok? Pronto. Isto é óbvio, não é? Vocês têm que escrever, mas escrevam de uma forma, quer dizer, uma forma valorativa. É o que está a dizer. E por último temos empregar corretamente mecanismos de coesão textual, ou seja, conectores diversificados. Pronto, aqui praticamente todos os textos de opinião, eu até falei como fazer um texto de opinião nas aulas de inglês, mas basicamente todos os textos de opinião têm que ter estes conectores diversificados. Pronto.
e eu gosto, e não sei quê, porém, não sei quê. Numa parte eu acho que isto é bom, mas noutra eu acho que não. Pronto, estão a ver, são estes conectores. Eu já falei disto na aula de inglês, se quiserem ver, vão ver, ok? Pronto, mas são basicamente muitos conectores. Eu falei de praticamente quase todos, ok? Falei em inglês, mas peço vocês traduzirem em português, ok? Pronto. Pronto, então isto é empregar corretamente mecanismos de coesão textual. Pronto. Vocês já sabem que o vosso texto tem que ter coesão, mas acho que isso é em praticamente todos. E a fase número 3 é a revisão. Quando vocês acabarem o vosso textinho, como é que vocês devem revê-lo? Ora bem, vocês devem ler o texto produzido, obviamente, para avaliar a coerência interna. Ok? Pronto, isto é, coerência e coesão são coisas que o vosso texto tem que ter. E depois, por último, verificar a progressão e correção linguística e sintática. Obviamente, vocês ao ler vão ter que ver se será que eu devia ter posto um parágrafo aqui, será que isto leva um ponto de exclamação, ponho aqui uma vírgula ou não. Ups, errei aqui esta letra, afinal correr escreve-se com 2 R's, por exemplo. Pronto, é basicamente verificar se há algum errinho. Pronto, mas esta fase de revisão é óbvia. Isto aplica-se praticamente para todos os textos. Não sei porque é que eles puseram aí. Mas pronto. Então, basicamente, introdução é a identificação da peça ou objeto, ou seja, o objeto da apreciação. Introdução, portanto, vocês falam, descrevem o objeto. Fazem uma apresentação sucinta do assunto, do tema, porque é que escolheram calcular, porque é que escolheram criticar a calculadora. Calculadora como exemplo. Pronto, pode ser o objeto. Depois para o desenvolvimento, tem que dar informações sobre o conteúdo da peça, com referência concreta a determinadas características ou ideias. Depois tem que apresentar argumentos com comentários valorativos. Ok? Pronto, desenvolvimento. Depois a conclusão é a síntese da opinião crítica do autor. Portanto, em concluindo, eu acho que a calculadora poderia funcionar de uma maneira melhor, por exemplo. Pronto. Vão ver? É basicamente isso. E pronto, acabamos a apreciação crítica. Ok? E agora vamos dar aqui uma coisa chamada atos ilocutórios. E vamos finalmente dar gramática nova. Não tenho que estar a dar pôr sempre orações e funções sintáticas em todos os testes. Bom, desculpem. Ora bem, atos ilocutórios. Portanto, a interação comunicativa que pode acontecer sob a forma oral ou escrita desenrola-se entre um locutor e um receptor. Ok? Pronto, o locutor é quem fala e o receptor é quem recebe o que o locutor está a dizer. Ok, pronto. Num determinado contexto, espaço, tempo em relação entre locutores e que caracteriza-se pela produção do enunciado que se reveste de características próprias de acordo com a intencionalidade de quem o produz. A intenção do locutor de realizar ou intentar realizar uma ação pode ser expressa de forma mais ou menos explícita. Este pode dar a sua mensagem de uma forma clara e inívoca que mostre ao interlocutor o seu objetivo, a sua intenção e, neste caso, produz um ato de fala direto. Ok? Ou pode transmitir uma mensagem de forma menos direta. Ok? Menos clara, ou seja, pronto. Devendo o interlocutor concluir portanto, acerca do que está a ser comunicado. Ok? E, portanto, assim sendo, será um ato de fala indireto. Pronto. A classificação dos atos ilocutórios faz de acordo com a seguinte tabela. Ora bem, e agora, pessoal, isto é básico, ok? Portanto, existem 5 tipos de atos ilocutórios, vamos falar cada um sobre eles. Enfim, pessoal, portanto, os 5 atos ilocutórios, primeiro vamos começar rapidamente. Temos primeiro os atos ilocutórios assertivos, que são asserções, explicações ou constatações que comprometem o locutor sobre uma verdade ou falsidade do seu enunciado. Por exemplo, é tipo, tu dares explicações sobre, pronto, uma coisa, pronto, estás a dizer, por exemplo, considero que Inês Pereira era demasiado voluntariosa. Considero, acredito que Pedro Marques é desapontado, portanto, assertivo, portanto, é meio que dares a tua opinião. Portanto, eu considero, eu acredito. É possível que a mãe duvide a história contada por Leonor Vaz. É possível, ok? Pronto. Tipo, dás uma constatação. Não considero, ok? Pronto. E pronto, isto é usado em frases assertivas, explicativas, constativas e descritivas, com os verbos acreditar, considerar, discordar, expressões verbais como é possível, importante e interessante e advérbios. Ok? Pronto. Depois temos os atos ilocutórios diretivos, que demonstram a intenção de o locutor levar ao interlocutor e agir fazendo com que execute determinada ação. Por exemplo, é basicamente uma frase imperativa, não é? Portanto, estar a dar
ordens, portanto, diretivo, um ato elocutório diretivo é basicamente dar ordens, comporta-te perante o pretendente, não aceita, espera marques. Pronto, é basicamente obrigar, tipo usar verbos como proibir, ou obrigar, ou solicitar, etc. Pronto, isso é ser diretivo. Estou a fazer isto à pressa porque tenho que ser à pressa. Depois temos os atos elocutórios compromissivos que revelam o compromisso do emissor que se compromete a praticar determinada ação no futuro. Ou seja, uma promessa, um juramento. Compromisso. Promessa, portanto, é uma coisa que vou fazer no futuro. Portanto, por exemplo, juro que não casarei com este vilãozinho. Portanto, eu estou a determinar um futuro que eu acho que vou fazer. Pronto, é um ato elocutório compromissível, basicamente, falar sobre o futuro, por exemplo. E nós usamos normalmente os verbos prometer, jurar, assegurar, garantir no futuro do indicativo e que exprime, portanto, as frases exprimem uma condição ou consequência em que o locutor se compromete a uma ação futura. Okay? Portanto, basicamente, sim, portanto, basicamente os atos locutórios comprometivos é basicamente eu dizer uma coisa que vou fazer no futuro. A seguir temos os atos locutórios expressivos que apresentam o estado psicológico do locutor através do conteúdo enunciado, ou seja, agradecimento, felicitação e lamento. Por exemplo, há que Vasco de Foz acudi-me, vem tão assustada, disse Leonor, lamento que Inês não aceita o pretendente. Portanto, aqui usam-se frases do tipo exclamativo, verbos como agradecer, felicitar, desculpar e lamentar. Portanto, é basicamente ser expressivo, é o que diz, um ato locutório expressivo. Portanto, é ser expressivo na frase. Usa-se normalmente interjeições, ou expressões interjetivas ou exclamativas. Ok? E é basicamente isso. Portanto, apresenta o estado psicológico do locutor. Portanto, eu falo o que é que eu sinto, ok? Portanto, eu estou-me a expressar, ok? Portanto, isso é um ato locutório expressivo. E no último temos os atos locutórios declarativos que implicam a transformação de uma realidade a partir de um enunciado de um locutor a quem seja reconhecida a autoridade para isso. Pode assumir a forma de condenações, demissões e surgir em situações como casamentos e batizados. Ok? Portanto, e normalmente usa-se os verbos como declarar, nomear, batizar, encerrar e abrir. Por exemplo, declaro-vos marido e mulher. Declarativo. Ato introdutório, ato locutório declarativo. Portanto, declaro-vos marido e mulher, diz o padre, ou então está encerrada a sessão, diz o juiz, ou então nomeia a Joana, minha assessora diretora de turma. Ok? Portanto, eu estou a transformar uma realidade a quem seja reconhecida a autoridade para isso. Ok? Pronto. É basicamente isso o declarativo. E agora vamos fazer aqui só umas alíneas. Vamos só fazer aqui 3 alíneas. Por exemplo, prometo que o estudo de farsa de Inês Pereira será interessante. Portanto, isto é compromissivo porque ele está a prometer uma coisa que vai acontecer no futuro. Ok? Pronto. B. Declarar determinada a ausência, disse o juiz. Ele está a declarar, portanto, só pode ser um ato elocutório declarativo. Ok? Pronto. E C. Considera que Inês Pereira pensava de maneira inovadora para a época. Isso é ser assertivo, porque efetivamente está a explicar e está a acertar constatações que prometem o locutor sobre a realidade ou falsidade do seu enunciado. Ok? Enfim, pessoal, para cá por aqui. E eu vejo-vos no próximo vídeo de português. Desculpe estar a falar rápido, mas tenho que me despachar. Tchau.